Fantástico. Oferecimento Shell, líder mundial em lubrificantes. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. Cenário, a região mais desconhecida e inexplorada da selva amazônica. Personagens, os caçadores de riquezas, homens que viajando de helicópteros, pequenos aviões, canoas ou a pé, procuram ouro, diamantes, minerais radioativos. Esta noite, você vai conhecer este grupo muito especial, que descobriu, escondida na floresta, uma cachoeira de grande beleza, com 500 metros de queda. Uma cachoeira que não está nos mapas do Brasil. Ídolo das crianças, recordista em vendagem de discos, ela está fazendo shows com enorme sucesso pelo Brasil inteiro. E você vai ver um show de Xuxa. O humor de Chico Anísio e a crônica muito indiscreta de Alexandre Garcia. Regina Duarte, Tony Ramos, Raquel de Queiroz, Lima Duarte, Zico, Ziraldo. Que momento do Fantástico marcou mais você nesses 15 anos? As notícias do domingo. Acaba o incêndio que destruiu quase todo o Parque Nacional das Emas em Goiás. O fogo continua queimando as florestas do Mato Grosso. Termina em São Paulo a Bienal do Livro com um recorde surpreendente. Em 10 dias, 840 mil pessoas visitaram a exposição. Nossos repórteres entrevistam os pilotos brasileiros da Esquadrilha da Fumaça e mostram como os aviões italianos bateram e explodiram na Alemanha. Preso em São Paulo, um maníaco que atirava ácido nas pernas de mulheres de minissaias. Loteria Esportiva. Confira agora, jogo por jogo, os resultados do teste 925. Jogo 1, Vasco 1, Flamengo 0, coluna 1. Jogo 2, Botafogo 1, Fluminense 1, coluna do meio. Jogo 3, Grêmio 1, Internacional 0, coluna 1. Jogo 4, Cruzeiro 0, Atlético 0, coluna do meio. Jogo 5, Curitiba 1, Atlético 0, coluna 1. Jogo 6, Milan 2, Lazio 1, coluna 1. Jogo 7, Napoli 1, Bolonha 0, coluna 1. Jogo 8, Juventus 2, Verona 2, coluna do meio. Jogo 9, Real Madrid 2, Osasuna 2, coluna do meio. Jogo 10, Barcelona 2, Espanhol 0, coluna 1. Jogo 11, Benfica 0, Vitória de Guimarães 0, coluna do meio. Jogo 12, Porto 2, Espinho 1, coluna 1. Jogo 13, Santa Cruz 0, Sport 1, coluna 2. Jogo 14, Goiás 0, Guarani 1, coluna 2. Jogo 15, Santos 1, Palmeiras 1, coluna do meio. E jogo 16, Corinthians 0, São Paulo 1, coluna 2. O matemático Oswald de Souza garante que teremos ganhadores com 16 pontos, calculando o mínimo de 1 acertador e o máximo de 7 acertadores. Já com 15 pontos, Oswald afirma que teremos muitos ganhadores, calculando no mínimo 39 e no máximo 153 acertadores. E logo após o Fantástico, você vai ver um show de gols no Esporte Espetacular. Gols como este aí de Sorato do Vasco na vitória sobre o Flamengo. E você já sabe, todas as emoções da primeira rodada da Copa União, você vai ver no Esporte Espetacular, que começa depois do Fantástico.
maior prêmio da Loto Americana sai para um só apostador. Ele vai ganhar sozinho 54 milhões de dólares. São 16 bilhões e 200 milhões de cruzados no câmbio oficial. Até ontem o prêmio era de 52 milhões. Mas a quantidade de apostas fez subir mais 2 milhões de dólares. O jogo foi feito na cidade de Orlando, na Flórida. E até agora à noite o ganhador não tinha dado sinal de vida. Os números sorteados foram 3, 5, 19, 20, 27 e 35. Aqui no Brasil, 3 apostadores acertaram a quina da Loto no sorteio de hoje. 2 deles são da cidade do Rio de Janeiro. E o terceiro é de Santo André, em São Paulo. Cada um vai receber 28.371.000 cruzados. 446 apostadores acertaram a quadra e cada um vai ganhar 190 mil cruzados. No terno, o prêmio é de 5.689 cruzados para cada um dos quase 20 mil acertadores. Confira agora os números sorteados no concurso 547 da Loto. 3, 18, 24, 82 e 90. Começa na Inglaterra uma das maiores exposições aeronáuticas do mundo, a Feira de Farnborough. Uma semana depois do acidente com a esquadrilha italiana de acrobacia, os ingleses tomaram várias medidas para garantir a segurança do público. E a indústria de aviões, na inauguração da feira, ficou de olho nas estrelas do show, as asas dos soviéticos. Pela primeira vez, o principal avião de caça soviético, o MiG-29, aparece numa feira de aviação do lado de cada cortina de ferro. Até agora, este avião só era conhecido aqui no Ocidente através de fotos secretas tiradas à distância. Hoje, a delegação soviética desembarcou aqui na Feira Internacional de Farnborough, a 60 quilômetros de Londres, com 2 MiGs, para mostrar. Mas ainda não se sabe se eles vão querer vender para países ocidentais um de seus maiores segredos militares. O que não é segredo para ninguém é que quem está aqui em Farnborough é para vender. A Embraer, por exemplo, vai assinar amanhã um contrato de 64 milhões de dólares com a Rio Sul para a venda de 8 aviões Brasília. A empresa de São José dos Campos tem esperanças de vender mais 26 aviões, no valor de 166 milhões de dólares até o final da feira. A oportunidade é boa. A Short Brothers, que fabrica o Tucano para a Embraer aqui na Grã-Bretanha, acaba de entregar os 10 primeiros aviões para a RAF, a Força Aérea Britânica, que encomendou 130 dos aviões de treinamento desenvolvidos no Brasil. Mas quem rouba a cena este ano aqui em Farnborough é a discussão sobre a segurança nas acrobacias em voos de demonstração. Esse tipo de pirueta, que exatamente uma semana atrás, numa base aérea na Alemanha, provocou a morte de mais de 50 pessoas que assistiam ao show. O desastre da esquadrilha de demonstração da Força Aérea Italiana está gravado na memória dos fãs da aviação do mundo inteiro. O desastre do domingo passado fez muitos governos pensarem em proibir acrobacias deste tipo. Os organizadores da feira de Farnborough pensaram 2 vezes, mas acabaram liberando cerca de 50 voos acrobáticos para cada dia da exposição, que termina no outro fim de semana. Este é o maior chamariz para os milhares de visitantes que vêm aqui todo ano. O pai, que trouxe a família inteira para ver as piruetas aéreas, gostou da decisão e diz que o acidente da Alemanha foi uma fatalidade, mas acha que as demonstrações são seguras o suficiente para trazer a criançada inteira. O Major Vilarinho, que já foi solista da Esquadrilha da Fumaça no Brasil, pilotou o Tucano aqui na exibição de hoje e disse que os ingleses estão mais exigentes com a segurança das acrobacias. Esse ano as regras são as mesmas das feiras anteriores, porém estão um pouquinho mais exigentes. Inclusive, uma das sequências, na homologação de uma das minhas sequências, eles sugeriram uma modificação de uma acrobacia que eu fazia sobre a torre. É uma área que tem público, então eles sugeriram que não fosse feito. No Brasil, os repórteres do Fantástico ouviram os pilotos da Esquadrilha da Fumaça sobre o acidente com os pilotos italianos. Os aviadores brasileiros estudam as imagens do acidente para ver onde aconteceram os erros que terminaram em tragédia. O acidente aconteceu quando a esquadrilha ia terminar sua exibição. Os pilotos iam fazer uma acrobacia sob forma de coração. Para isto, 10 aviões chegam junto à pista voando baixo.
De repente, eles ganham altitude e se dividem em 2 grupos que seguem direções opostas. Juntos, eles desenham no ar 2 curvas de fumaça e voltam a se aproximar do solo, cruzando uns com os outros. No momento em que faziam este cruzamento final, a 70 metros de altitude, 2 caças bateram na cauda de um terceiro que chegou atrasado para a formação. Um dos aviões logo se despedaçou e caiu sobre a multidão. Os outros 2 caíram um pouco adiante. Nenhum dos pilotos escapou. Esta que deveria ter sido a apresentação da Esquadrilha da Fumaça italiana. As acrobacias são quase sempre as mesmas em todas as exibições. Esse videotape com a Esquadrilha da Itália foi gravado em julho passado no Canadá. O tape pertence à Esquadrilha do Brasil. Os pilotos da FAB também viram muitas vezes as imagens do acidente com os italianos. Apesar da gente conhecer o tipo de manobra, não se consegue perceber a possibilidade de uma falha material, de uma falha operacional. Então é muito difícil da gente definir se aconteceu alguma coisa com o avião ou com o piloto sem que seja feita uma análise bastante mais profunda sobre todos os fatores que influenciam no desenvolvimento de uma manobra como essa. O posicionamento do público, coronel, era adequado na hora da exibição? Nessas feiras existem regras, distâncias de público. Aí, no caso específico, não dá para a gente identificar realmente como foi a trajetória do que provocou o impacto. Mas, em princípio, existem linhas, limites que devem ser observados para evitar uma aproximação maior com o público. O piloto da Esquadrilha da Fumaça é sempre um oficial com um mínimo de 2 anos ou 800 horas como instrutor de voo. Este é o padrão internacional de treinamento para o piloto e ele voa quase todo dia. A Esquadrilha da Fumaça do Brasil foi criada em 1952 e até hoje só teve 3 acidentes em exibições, mas nenhum deles feriu o público. A Esquadrilha da FAB ganhou há 3 anos um certificado da Força Aérea dos Estados Unidos pelo alto nível de segurança dos aviões. Os pilotos já fizeram mais de 1.500 exibições assim. O mais difícil é a gente corresponder a tudo aquilo que o público espera de um esquadrão de demonstração como é o nosso. Quanto maior o número de horas de voo, menor a probabilidade de acidentes. Essa é a lógica de sobrevivência do piloto de uma esquadrilha. O que o piloto faz para superar o próprio medo? O treinamento. Na medida em que a gente atinge um determinado nível de treinamento, a gente fica com uma autoconfiança que vai poder executar uma determinada manobra com tranquilidade e o medo fica afastado. Vamos conferir novamente os números da lota. É que nós cometemos um pequeno equívoco nos números que apareceram na parte inferior do seu vídeo. Então vamos lá, os números da loto: 3, 18, 24, 82 e 90. A SEMI Central de Medicamentos começou o processo de produção em grande escala dos chás de 7 ervas medicinais de efeito comprovado cientificamente. São elas: espinheira santa para o estômago, quebra-pedra para os rins, guaco expectorante, maracujá e embaúba calmante, unha de vaca antidiabético e menstrato anti-inflamatório. No Chile, depois de ser lançado como candidato único à presidência da República, o general Augusto Pinochet resolveu permitir a volta dos mais de 500 exilados chilenos. O governo anunciou que está estudando uma proposta de isenção de imposto de renda para 90% dos produtores rurais. Os outros...